A decisão foi tomada e o Flamengo define o valor de venda de Gonzalo Plata para a Europa. Leonardo Jardim barra saída de zagueiro para a seleção brasileira e depois do interesse do Zenit por Léo Ortiz, o Flamengo já decidiu o futuro do zagueiro. Vem comigo, nação rubro-negra. Convido você a se inscrever no canal. Você que está passando aqui agora aqui na inscrito, se inscreve, dá aquela moral pra gente, deixa o seu likezão aí, acione o sino das notificações na opção todas para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. Comente aqui embaixo à vontade que eu irei responder o comentário de todos vocês. E bora que bora, porque tem muita notícia do Flamengo. Eu já vou começar o vídeo de hoje falando sobre o treino que o Flamengo vai ter, um jogo treino aí contra o Bom Sucesso para preparação, né, para o amistoso, para a intertemporada lá em Portugal. O Flamengo enfrentará aí o time do Bom Sucesso e esse jogo aí será o primeiro jogo treino aí do Flamengo antes de ir para a Europa. O jogo vai ser no Ninho do Urubu e depois desse jogo os jogadores terão folga amanhã e no domingo já se reapresentam para daí então viajar para Portugal para essa intertemporada. Um detalhe é que o Flamengo, segundo a informação trazida lá da Argentina, Flamengo e River Plate, eles vão aproveitar esse amistoso entre os dois times, esse jogo treino aí, né, para conversar sobre a situação do Matias Vinha, se o Flamengo irá receber o lateral de volta, se o River Plate irá tentar rescindir aí o Matias Vinha, o contrato do Matias Vinha de uma forma amigável, devolver o jogador para o Flamengo. Então as duas diretorias vão se alinhar sobre essa situação do Matias Vinha. Então esse jogo contra o River vai ser importante para o Matias Vinha. Já que estamos falando em Matias Vinha e Flamengo, vamos falar sobre a Copa do Mundo e a seleção do Uruguai. Isso porque todos os outros jogadores do Flamengo que estão na Copa do Mundo avançaram de fase. O Brasil avançou, a Colômbia já tinha avançado. Ontem o Equador avançou com o gol de Gonzalo Plata, que é o destaque da seleção equatoriana nessa Copa do Mundo. Agora só falta o Uruguai de Arrascaeta, Varela, Vinha e De La Cruz avançarem de fase. O time do Equador, alguns jogadores do Uruguai, eles estão irritados com a postura do treinador Marcelo Bielsa nos treinamentos. Segundo a informação trazida aí é que teve uma reunião com os destaques ali, né, os capitães, considerados capitães, Valverde, Bittencourt, Sérgio Rocher, Manuel Ugarte, para conversar com Marcelo Bielsa. Segundo os jogadores, a forma com que ele treina os jogadores fizeram com que alguns deles chegassem lesionados na Copa do Mundo. E um deles, existe uma preocupação aí com o Georgian de Arrascaeta, porque depois da pressão interna fora de campo de alguns torcedores, de alguns dirigentes, de alguns ídolos, como o zagueiro Lugano, né, existe a possibilidade aí do Marcelo Bielsa colocar o Arrascaeta no sacrifício. O Arrascaeta que treinou e pode estar no banco de reservas. Então, o Marcelo Bielsa vive aí essa pressão interna dentro do campo com os jogadores e fora do campo aí com a torcida e os seus ídolos antigos, né? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Gerson. Bem, gente, antes de falar sobre o Gerson, trazer para vocês a informação de que o Flamengo ganhou do Bom Sucesso, o jogo acabou 1-0 para o Flamengo, tá? Agora sim, vamos falar sobre Gerson. Todos sabem que Gerson tá no Cruzeiro, né, e tal, essa história de Gerson com o Flamengo já tinha chegado ao fim. Eis de que surgiu mais uma informação aí bombástica nos bastidores da saída de Gerson. O Flamengo afirmou que Gerson já tinha assinado um pré-contrato antes da saída para o Zenit. Em processo judicial, o rubro-negro alega que o volante havia fechado aí o acordo com os russos antes de protocolar o pedido de rescisão feito em 3 de julho, após a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo cobra aí 42,75 milhões de reais e da empresa do pai do jogador, a Fiji M Sports, por uma suposta quebra antecipada de contrato à imagem. O clube afirma que o atleta teria violado a regra da FIFA e da CBF ao assinar um contrato com o Zenit sem comunicar o Flamengo. Essa informação foi trazida aí pela ESPN Brasil e, cara, é bombástico, hein? Porque o jogador, o Gerson, ele assinou o contrato ali, né?
contra a vontade do Flamengo ali. O Flamengo não queria vender o jogador do momento, o jogador foi lá, forçou a barra, já tinha assinado o pré-contrato, então isso pode ser aí uma boa para o Flamengo nessa ação judicial contra o Gerson. Agora, antes de falarmos sobre Léo Ortiz e Gonzalo Plata, deixa eu dar um recado para vocês aqui sobre o YouTube Shopping. Você que quer comprar ali os seus acessórios de carro, moto, você que quer comprar o manto sagrado do Flamengo, moletom, casaco do Flamengo, vem aqui na aba YouTube Shop, clica aí em algum produto, você será direcionado para o Mercado Livre, para Shopee, para Netshoes. Lá você irá encontrar diversos tipos de produto. Tem o manto 1 do Flamengo, tem o manto 2, tem a camisa verde e amarela do Flamengo em homenagem à seleção brasileira, tem garrafa térmica, tem canecas personalizadas. Clica aí em algum produto, vai lá, compra. Você fazendo isso, você estará ajudando o crescimento do canal e também o Flamengo a cada produto licenciado e original que você comprar. Lembrando que se você não quiser comprar nada do Flamengo, eu tenho já 3 camisas do Flamengo, 1 milhão de camisas. Quer comprar um acessório para o carro, para moto? Clique em algum produto que está aí que você será direcionado, beleza? Vamos agora falar sobre Léo Ortiz, antes de falar de Gonzalo Plata. O que acontece é o seguinte, nação. O Zenit da Rússia, ele sinalizou com uma proposta para o Flamengo, uma sondagem, na verdade, não chegou a enviar nenhuma proposta, né? Os dirigentes do time russo enviaram um scout para tentar entender a situação do jogador do Flamengo. A gente vai dar uma olhada aqui, quanto que é o valor de mercado do Léo Ortiz, a gente vai enviar uma proposta para o Flamengo, eis de que o Flamengo, assim como o Zenit fez nos últimos anos, o Flamengo não deseja negociar o jogador, tá? O Flamengo considera o Léo Ortiz hoje uma peça fundamental para o elenco e não deseja negociar o zagueiro. O clube foi sondado pelo Zenit, tá, da Rússia, que monitora o atleta para o caso de uma possível venda do jogador. Tá? Atualmente o Ortiz está focado na recuperação de uma lesão muscular. Realmente o jogador já se recuperou, né? Então essa sondagem do Zenit aí, ela veio, porém não veio valores. O Zenit não enviou nenhuma proposta oficial para o Flamengo, mas a verdade é que tem sim uma sondagem do time russo, né? Agora vamos falar sobre Gonzalo Plata, mais um jogador se destacando na Copa do Mundo. Meus amigos, o Gonzalo Plata, um dos jogadores aí destaques dessa Copa do Mundo aí por parte das seleções sul-americanas. A gente teve aí o Danilo se destacando, o Lucas Paquetá, o Alexandre entrou em campo, o Léo Pereira ainda não entrou, mas o Plata, o Paquetá e o Danilo vem se destacando aí entre os jogadores do Flamengo, assim como o Varela, né? E o gol de ontem contra a Alemanha, que classificou o time do Equador, pode dar ao Plata aí muitas e muitas sondagens do futebol europeu. E o Flamengo, ciente disso, viu que tem que colocar um preço fixado ali para não perder o jogador por qualquer valor. O Flamengo definiu aí um valor de 15 milhões de euros, tá? Aproximadamente 90 milhões de reais na cotação atual. A diretoria estipulou esse preço mínimo após a valorização do atacante equatoriano durante a Copa do Mundo. Embora o clube tenha planos de manter o elenco e o técnico Leonardo Jardim conte com o jogador, o Flamengo está disposto a abrir negociações caso receba uma proposta que atinja essa quantia, que garantiria um lucro aí de quase 100% sobre o investimento inicial feito ao Al-Sadd do Catar. Ou seja, o Flamengo quer aí essa proposta, se vier uma proposta acima ou igual aos 90 milhões, o Flamengo irá negociar o Gonzalo Plata. Cara, eu vou ser sincero para vocês, na minha opinião, o que vem jogando Plata no momento no Flamengo e na seleção equatoriana tá barato. 15 milhões de euros tá barato. Colocaria uns 20 milhões, Flamengo. Uns 20 milhões eu acho que seria um bom investimento aí para a venda do Gonzalo Plata. Mas eu quero saber o comentário de vocês. Venderiam o Gonzalo Plata? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre Leonardo Jardim, que barrou saída de zagueiro para a seleção. O técnico Leonardo Jardim, ele fez um pedido à diretoria, barrou aí a saída do Daniel Churran, zagueiro das categorias de base. A princípio o jogador iria ser convocado para a seleção sub-17, porém o técnico Leonardo Jardim, ele pediu que o jogador não fosse convocado. Seleção de base do Brasil que fará amistosos, o Brasil que fará alguns jogos, né?
O Daniel Thuram já tinha sido convocado, porém o técnico Leonardo Jardim barrou o jogador porque quer ver esse jogador aí jogar entre os profissionais, quer ver ali a potência, para ver se o jogador ele se adapta aos profissionais do Flamengo, se vai ter o mesmo nível de atuação que os outros, se ele chegar a atuar entre os profissionais. E eu tenho certeza que depois do Leonardo Jardim ter barrado a saída do jogador que já estava convocado, ele vai ter uma oportunidade aí nos próximos jogos do Flamengo nessa intertemporada. Bem, eu vou ficando por aqui. Falando de novo, você que está passando aí, que está inscrito, se inscreve, dá aquela moral pra gente aí. Todos os dias tem vídeo aqui falando sobre o Mengão, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, tamo junto.